Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Teixeira, sou um dos sócios fundadores do Tropos Lab e um dos idealizadores da Biscoop. Eu vim falar com vocês hoje sobre mercado. Bem, a primeira coisa que eu queria perguntar é o que você sabe sobre o seu mercado? Pensa um pouquinho aí, quais são as informações, o que você conhece, o que você não conhece sobre o seu mercado, né? Pensou um pouquinho? Em geral, quando eu faço essa pergunta para empreendedores, eles me falam assim, não, conheço meu mercado é bilionário, trilionário, ele tem esse tamanho, sei isso sobre ele, mas o que será que é importante a gente conhecer sobre o nosso mercado? Durante esse curso de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre que tipo de informação que a gente precisa entender sobre o nosso mercado e como que a gente usa essa informação para desenhar melhores estratégias, para desenhar o nosso produto, estratégias de precificação, estratégias de combater concorrentes, enfim. Como que a gente consegue se posicionar entendendo o nosso mercado. Bem, por que entender ou dimensionar o mercado é tão importante, né? Eu sempre gosto de citar um mago um papa do mundo de startups, que é o Steve Blank. E uma das frases mais famosas deles é o seguinte: a maior parte das empresas elas falham não porque elas não conseguem produzir e desenvolver seus produtos, mas elas falham porque elas não conseguem encontrar clientes suficientes. Encontrar clientes suficientes, além de processo de venda e outras coisas, tem muito a ver com mercado. Talvez o mercado que você esteja atuando não é o mercado correto, ele é muito pequeno, ele é muito restrito, ele está indo para um lado diferente do que você está propondo, enfim. Isso que a gente precisa começar entendendo sobre o nosso mercado. Toda startup ela tem 3 elementos que ela determinam o sucesso ou fracasso dela, né? Time, produto e mercado. Então esse time ele pode ser excelente ou um time notavelmente falho, né? O produto pode ser uma obra-prima ou aquele produto que mal funciona, né? O mercado ele pode estar em crescimento, aquele mercado que já é grande, ainda assim está crescendo muito todo ano, ou pode ser aquele mercado em coma, né? Que está estagnado, ou em alguns casos até um mercado que está decrescente. Então, entendendo esses extremos aí, né, de produto, de time, de mercado, o que acontece? Sempre começa uma discussão seguinte: e o que acontece se por acaso eu estou olhando para minha startup e minha startup tem um time ruim? Ou ela tem um produto fraco? Ou ainda, ela tem um mercado pobre? Existem várias discussões sobre o assunto, mas o que você está aqui é uma máxima do mundo startup que se chama Hash-Left Law, né? É uma lei do mundo startup que é o seguinte: a causa número 1 da morte das startups é a falta de mercado. Como assim? Então imagina que você tem um grande time, né? Então você, as pessoas, seus sócios, a equipe são muito bons. Só que vocês estão tentando desenvolver alguma coisa para o mercado ruim, né? Não adianta, vocês podem ser o melhor time do mundo. Se o mercado de vocês está estagnado, está caindo, o mercado vai ganhar, né? Vocês podem ser a melhor equipe do mundo, vocês estão criando máquinas de datilografia, um mercado que nem existe mais, assim, a chance de vocês crescerem como startup, pelo menos, é muito baixa, tá? Então, vocês vão ter um negócio muito de nicho, mas nós estamos falando aqui de negócios de alto crescimento. O outro cenário é quando você tem um time fraco, então vamos supor que você ou seus sócios ainda não são as melhores pessoas para tocar esse negócio, mas vocês estão num mercado muito bom, sei lá, um mercado de energia solar, que é um mercado crescente, e todo mundo aposta que o mercado vai fazer muito sucesso no futuro. Se você e o seu time não são bons o suficientes, o mercado vai ganhar, vocês não vão conseguir desenvolver negócios suficientes nesse mercado. De novo, não estou falando que vocês nunca vão conseguir desenvolver nada, mas vocês não vão conseguir desenvolver algo que seja crescente, que tenha uma chance de sucesso muito grande. E quando um grande time encontra um grande mercado, aí a mágica acontece, né? Esses são os maiores casos de sucesso que a gente tem no mundo das startups. A gente tinha times muito bons no mercado que era crescente e inexplorado. Quando surgiu a internet, vários bons times aproveitaram aquele cenário da internet e criaram, por exemplo, as grandes empresas que a gente tem hoje no setor de comunicação, de hardware, de softwares e assim por diante. Bem, essa busca pelo mercado, na verdade, é uma busca por um conceito que existe dentro do mundo startup que chama Product Market Fit. O que é Product Market Fit? É quando o seu produto está adequado às necessidades daquele mercado. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: o problema ou necessidade que a gente está resolvendo, ele realmente é urgente e vital para muitos clientes? Essa é a primeira coisa. Segundo, o nosso produto ou a nossa solução que a gente desenvolveu, está desenvolvendo, ele resolve os problemas ou preenche essa necessidade
a um preço que os clientes vão pagar? Então beleza, tem muita gente que tem esse problema e a gente consegue fazer isso num preço que eles vão pagar. E o último elemento que está dentro do Product Market Fit é o seguinte: existem clientes suficientes para a gente gerar um negócio sustentável? Porque às vezes, sim, dá para resolver para muita gente, eu consigo desenvolver isso aqui num preço que eles vão pagar, mas o preço que eles vão pagar é tão baixo, né? Ou existem tão poucos clientes no mundo que eu não consigo fazer um negócio sustentável, e isso faz com que o meu negócio ele não tenha atingido o que a gente chama desse Product Market Fit. Outras linhas de discussão, eles também tentam entender qual que é o maior fator de sucesso para uma startup dar certo, né? Então, qual que é o fator que mais faz as startups darem certo quando a gente olha para o mercado de uma maneira geral? Bem, existem várias linhas, várias discussões que eu já participei, tem pessoas que falam coisas um pouquinho diferentes, e essa discussão ela era meio pulverizada até que um americano chamado Bill Gross, ele é empreendedor de vários negócios, investidor, um dos maiores negócios deles é uma empresa chamada Idea Lab. Ele fez uma pesquisa com mais de 200 startups, né? 100 startups que faziam parte da rede que ele já tinha ajudado e 100 startups que eram sucessos ou fracassos conhecidos no mercado, para tentar entender o seguinte: como que cada um desses negócios estava em 5 elementos, né? Então o primeiro elemento era ideia. Será que esses negócios eles tinham boas ideias, né? Então ele começou a ver isso. A outra coisa que ele começou a olhar era time. Então faz muito sentido que as startups, para darem certo, elas tenham bons times. A gente acabou de discutir um pouco sobre isso, né? O terceiro ponto que ele olhou foi execução, ou seja, como que aquelas empresas conseguiam executar aquele plano de negócio que elas tinham desenvolvido. O quarto elemento era investimento, né? Então será que eles têm dinheiro ou não para fazer isso? E o quinto elemento que ele olhou era time. Será que eles entraram no mercado na hora correta ou não? E ele olhou esses 5 pontos para todas essas 200 empresas, né? E aí, no meio dessas 200 empresas, tinha empresas que deram super certo, empresas que não existem mais, que fracassaram e assim por diante. Como ele começou a dar notas, né, para cada um desses elementos, de 1 a 10, ele conseguia comparar. Então ele pegou aquelas empresas que ele sabia que tinha dado certo e começou a olhar para as notas dela. O que será que essas empresas têm de pontos fortes que fizeram elas dar certo? Da mesma forma, ele olhou aquelas que deram muito errado e começou a ver assim: peraí, será que elas não têm nada de muito bom? E aí foi interessante que ele começou a ver que elementos que faziam mais sentido, tá? O primeiro elemento, o elemento que fazia mais sentido, que era o elemento que tinha em comum quase todas aquelas empresas que tinham dado certo, era que elas entraram no mercado num momento muito correto, ou seja, eles tinham um timing muito bom, né? Obviamente que ter um time bom, ter uma ideia boa, uma execução, um investimento ajudam muito nesse processo. Mas se você fizer isso num timing errado, a sua chance de sucesso, de ser uma grande startup, de ter um crescimento assustador, ela é muito baixa. Vamos tentar dar um exemplo. Imagina os 2 grandes exemplos hoje de startups mais pulverizadas, que é o Uber e Airbnb, né? E aí, variações que tem em cada um desses modelos de negócio, né? De Cabify, Lyft, outras coisas. Em relação ao Airbnb, também vários outros modelos que descenderam desse primeiro que foi o Airbnb. Esses 2 modelos, eles deram certo porque tinha equipe muito boa por trás disso, né? A ideia era excelente, eles fizeram uma execução muito boa, ambos captaram muito dinheiro na sua história. Só que, imagina que o Uber e o Airbnb tivessem surgido em momentos em que todo mundo estava muito bem, né? Que as pessoas não tinham problemas financeiros tão graves. A chance deles darem certo era muito menor. Então o Airbnb, ele enfrentava um problema seguinte: será que você vai abrir a sua casa para receber um estranho? Né? É difícil você quebrar essa cultura. Da mesma forma, o Uber ele depende do seguinte, do motorista, né? Será que alguém vai pegar o carro dele, imagina um brasileiro que ama carro, né? E lava carro toda semana e vai começar a colocar estranho? É perigoso. Quem é que vai entrar no seu carro? Só que essas ideias surgiram nos Estados Unidos e no Brasil em momentos diferentes, mas os 2 momentos que elas realmente cresceram eram momentos que a gente estava passando por crises, né? Então, eu posso ter todo o amor do mundo pelo meu carro. Se eu não tenho emprego, não tenho previsão nenhuma de eu conseguir, e meu carro está ali parado, eu consigo ganhar dinheiro com isso, é isso que eu vou fazer. Então, o time dessas empresas entrarem no mercado foi fundamental para o sucesso que elas tiveram. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o mercado é quais são os tipos de mercado que existem, né?
Então, agora nesse estágio inicial que você está tentando pensar um pouco melhor sobre o seu negócio, é o momento de você entender o seu mercado, porque dependendo do tipo de mercado que você esteja ou que você escolha estar, você pode ter estratégias diferentes, né? Então, os tipos de mercado, eles nos ajudam a entender como que as outras empresas daquele setor funcionam, como que eu tenho expectativa de crescimento da minha empresa, e isso desdobre, obviamente, como que eu vou fazer meu produto, estratégias de venda e todas as outras coisas. Hoje, a gente divide os tipos de mercado em 4 tipos. Primeiro, mercado existente. Segundo, mercado ressegmentado. Terceiro, novo mercado. E quarto, mercado clonado ou o famoso copycat. Então eu vou explicar cada um desses tipos de mercado para você tentar entender onde que o seu negócio, o seu mercado se encaixa e por que isso é fundamental para a estratégia que você está construindo agora. O primeiro tipo de mercado é o que a gente chama de mercado existente. Então, o que é um mercado existente? Aquele mercado que já está bem estabelecido, né, bem definido. Então é um mercado que você... o mercado de produção de automóveis, o mercado de moveleiro, né, o mercado moveleiro, o mercado fashion. Então são mercados que eles já são consolidados e você já sabe como que as empresas ganham dinheiro ali, já sabe quem são as pessoas, quem são os concorrentes, quem são os players que estão nesse mercado, já tem uma cadeia de produção quando necessário e assim por diante. Os clientes, eles já conhecem esse mercado, eles já consomem desse mercado, né? Então, se você quiser desenvolver alguma coisa naquela área, você não tem que fazer tantas validações assim. Então, peraí, eu estou querendo produzir um copo, por exemplo, né? Eu sou uma empresa de fazer adesivos para copo, por exemplo. Beleza, é um mercado que já existe. Eu preciso olhar o que já está funcionando, como que as pessoas estão cobrando, quanto que elas cobram, olhar que mercados que são maiores dentro de uma distribuição geográfica, por exemplo, e aí eu consigo inserir meu negócio ali. Então, para eu entrar no mercado desse, como já tem muita gente atuando, eu tenho que ter algum diferencial, alguma vantagem. Eu posso fazer isso mais rápido, eu posso fazer isso mais barato, enfim, mas alguma coisa diferente eu tenho que fazer, né? Quando a gente fala de diferencial, tem 3 grandes maneiras de você se diferenciar. A primeira delas é se você tem um produto ou serviço superior. Então, o meu produto ele é melhor do que os outros, porque ele tem mais qualidade, a bateria dura mais, enfim, alguma coisa ele tem de melhor do que os outros. Ou se for um serviço, também eu consigo atender as pessoas de uma maneira melhor. Imagina que eu estou criando, sei lá, uma telefonia, e hoje a gente está acostumado a ser atendido pelo telemarketing. Talvez se eu faça um sistema de chatbot, por exemplo, que eu consigo fazer um atendimento até mais humanizado em alguns casos do que a gente recebe dos atendentes de telemarketing, eu estou oferecendo um serviço superior e por isso eu estou me diferenciando no mercado. O segundo tipo de diferenciação que você pode ter é preço, né? Então, existem empresas hoje que elas têm uma estratégia de preço. Imagina, por exemplo, o Habib's, né? Habib's espalhado pelo Brasil inteiro, eles vendem esfirra a 40 centavos, 50 centavos, né? Na verdade 39, 49, enfim. Preços muito baixos deles venderem o alimento, né? A estratégia de diferenciação do Habib's é preço, é o que a gente chama de eficiência operacional. Toda a produção deles é desenhada, pensada para ser o mais barato possível. Por quê? Quando eles estão no final ali, na gôndola junto do cliente, eles conseguem ter um grande diferencial que é o preço. O preço deles é o menor preço, dos menores preços do mercado. O terceiro tipo de formas de diferenciar, hoje é um pouquinho mais antigo, né? Mas ainda assim muitas empresas ainda não conseguem fazer isso, é uma estratégia que a gente chama de oceano azul. O que é uma estratégia de oceano azul? É quando você combina um preço inferior, um produto superior com um preço mais acessível, ou pelo menos uma eficiência operacional que permita que você, se quiser, coloque um preço mais baixo, isso faça com que você se diferencie no mercado, né? Então, dentro da estratégia de oceano azul, você pega os vários elementos do seu negócio e começa a pensar o seguinte: peraí, o que tem no meu negócio que não precisa ter? Todo mundo faz isso, mas assim, o meu cliente não vê valor nenhum. Tira isso, né? O que tem no seu negócio que existe, mas não precisa ter aquele tanto, você pode diminuir. Esses 2 fatores vão fazer que você tenha uma maior eficiência operacional do que o seu concorrente. E, além disso, você olha para o outro lado. O que tem no meu negócio que o meu cliente vê muito valor e que eu posso aumentar? E o que não tem no meu negócio, mas se tivesse meu cliente assim, aí ele ia comprar absurdamente. E você coloca esse novo elemento no seu negócio. Esses 2 fatores, né, de aumentar as coisas e inserir
novos elementos do seu negócio, eles vão garantir que você tenha um produto ou serviço superior. Então a estratégia de Oceano Azul, ela visa fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas de uma maneira eficiente e pensada. E aí você consegue ter o melhor produto com um custo muito mais baixo. Imagina, por exemplo, o que o Netflix faz quando a gente está comparando ele com várias outras opções de filmes. Então hoje tem muita gente que tem abandonado TV a cabo para ir atrás do Netflix. Então, o Netflix tirou uma série de canais que você nunca viu, que você nunca vai ver, focou num nicho muito específico de pessoas que estão atrás de filmes e séries. E para esse nicho de pessoas, que na verdade é um nicho enorme, né, ele ofereceu muito mais opções de você poder ver isso em tempo, na hora que você quiser, você pode voltar, você pode gravar, enfim, você não está preso a elementos que existiam antes na TV a cabo, que ainda existe, né, de programação. Você pode ver isso na hora e no tempo que você precisar. Um exemplo de mercado existente, né, é o que a gente vê, por exemplo, com o sistema de automóveis de maneira geral, uma montadora. Então imagina que eu vou trazer para o Brasil uma nova montadora, uma nova marca de carros, ela ainda não atua aqui. Eu estou atuando no mercado existente, a gente já sabe quem são os players que existem aqui, né? Quando a gente olha um pouquinho mais para o passado recente nosso, várias empresas que não estavam acostumadas no nosso mercado, elas vieram para cá. A gente viu várias empresas asiáticas tentando, e algumas conseguiram chegar no mercado, né? Hyundai, Jack Motors, algum tempo antes Honda, Toyota, enfim. A gente vieram para o nosso mercado empresas já consolidadas para atuar no mercado já existente. E nesse mercado eles tinham que trazer alguma diferenciação. Muitas vezes as diferenciações deles estavam relacionadas a preço, né? Carros mais baratos e tudo mais, ou a sistemas de garantia muito grandes, né? Alguém vinha para o Brasil e dava 6 anos de garantia para o seu carro e assim por diante. O que a gente precisa entender sobre o mercado existente? Que o crescimento de um mercado existente, ele, em geral, ele é mais linear, né? Ele pode ser um mercado que está crescendo, uma taxa até, enfim, pode ser 10, 20, 5% ao ano, quer que seja, mas ele, em geral, ele cresce como se fosse uma reta, né? Então, a lógica de crescimento deles é um crescimento mais linear. E isso tem efeitos positivos e negativos. A gente consegue entender um pouco melhor como que ele vai funcionar, só que está todo mundo brigando ano a ano pelo aquele crescimento pequeno, né? Diferente de outros tipos de mercado que eu vou contar aqui daqui a pouco, que eles têm um crescimento que a gente chama de exponencial. Então eles crescem 2 no primeiro ano, no segundo ano eles crescem 4, 8 e assim por diante. Então, são mercados que eles têm espaço para muita gente crescer. O segundo tipo de mercado que a gente vai falar é o que a gente chama de mercado ressegmentado. Então, o que é um mercado ressegmentado? Quando você olha para o mercado que já existe, né, e você consegue enxergar algum nicho dentro daquele mercado para você atuar. Você não vai atuar para todos os clientes daquele mercado, mas você vai escolher um nicho de atuação. Muitas vezes, você começa por um nicho e depois você vai expandindo para o mercado inteiro. Só que ao começar por um nicho, você precisa pensar em vários elementos diferentes daquele mercado, né? Como que ele funciona, o que esse cliente quer, o que ele não quer, por que eu estou fazendo esse nicho aqui diferente do mercado como um todo, tá? Aqueles mercados que é possível a gente enxergar um nicho, o cliente está esperando um produto que seja específico para ele. Então, por exemplo, imagina quando tem uma empresa, uma rede de academias americanas chamada Curves. O foco da Curves é uma academia para mulheres. Então, quando eles começaram a atuar nesse mercado de academias, eles falaram assim, não, nós vamos focar em mulheres, eles tiveram que ressegmentar um mercado que era o mercado de praticantes, de frequentadores de academia. Ao fazer alguma coisa específica para mulheres, eles tiveram que pensar em vários elementos que faziam sentido naquele mercado, mas que não faziam sentido em outros mercados, né? Tempo de exercício, forma de atendimento dos clientes, elementos de design dos espaços, enfim, várias coisas que foram pensadas nesse nicho, tá? Então, quando a gente ressegmenta o nosso mercado, a gente tem que parar de pensar no todo, a gente está falando agora só daquele nicho de clientes. Esse nicho, obviamente, que ele pode começar pequeno e pode crescer muito. É o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Gol, quando ela começou a atuar de uma forma diferente no setor aeroviário do Brasil. Então, até então a gente tinha TAM, Varig, VASP, né, algumas empresas que o foco delas era o foco tradicional, que é o seguinte: voar é para quem tem dinheiro, né? Então, o famoso tapete vermelho da TAM, né, vários elementos que a gente tinha, os lanches dentro de aeronaves eram assim, um
embora a comida o gosto nunca tenha sido sensacional, mas assim, era uma coisa muito mais preparada, né? Então tinha carne, tinha salada, tinha entrada, tinha isso tudo. E quando a Gol chegou, ela, obviamente, nesse caso, ela estava imitando modelos que ela já tinha visto lá fora, mas ela, aqui dentro, ela ressegmentou o mercado e falou o seguinte, o nosso foco são pessoas que não têm dinheiro hoje para comprar as passagens aéreas caras do jeito que a gente tem hoje. Então, se vendia uma passagem aérea R$500, a Gol falou assim, nós vamos vender a 100. E para conseguir fazer isso e para conseguir achar esse outro nicho de mercado que não estava acostumado a usar o sistema aeroviário para o transporte, ela teve que ressegmentar uma série de coisas, né? Então, por exemplo, lanche virou Max Goiabinha, né? Em alguns casos hoje nem existe nada, você tem que comprar. Então, assim, eliminou qualquer tipo de lanche quente que exigia uma máquina para esquentar isso lá dentro, que ocupava um lugar, que exigia um custo de matéria-prima muito maior. Outra coisa, a gente estava acostumado a ter a impressão daquelas passagens bonitas, né, no papel branco, tudo mais. Não, eles começaram a imprimir aquilo ali naquele mesmo papel que se imprime cartão de crédito. Eles apertaram um pouquinho o lugar das cadeiras, né? Então, vários elementos que fizeram sentido que a Oi utilizou para fazer sentido para aquele mercado, né? Então, ela começou a pensar como que eu consigo atingir um nicho diferente e ela mudou todo o modelo de negócio dela para conseguir fazer isso. Tá? Mercados segmentados, eles também têm um processo de crescimento um pouco diferente. Vocês estão vendo aí na tela um gráfico. Então, a ideia é o seguinte, o mercado ressegmentado ele começa crescendo um pouco parecido com o mercado já existente, porque, no primeiro momento, a gente ainda tem que entender um pouco melhor como que aquilo ali funciona, as empresas, os clientes eles ainda estão tentando assimilar aquele mercado. Em geral, ele tem um platô, né, ou seja, um ponto ali de estagnação. E aí, quando o mercado realmente consegue entender que aquela proposta de valor ela é muito diferente, aquele mercado que foi ressegmentado faz muito mais sentido, aí ele experimenta um crescimento mais exponencial, que vocês estão vendo aí. Vocês vão ver um pouco mais para frente que o mercado ressegmentado ele é um pouco de uma mistura do mercado existente com o mercado novo. Então, o gráfico dele ele acaba misturando esses dois tipos de mercado. Dentro desse mercado ressegmentado, é importante a gente entender que por que acontece esse platô que eu acabei de citar. Quando a gente vai falar de um novo produto, um novo serviço, existe um ciclo de vida de adoção da inovação, ou seja, de um novo produto. E esse ciclo de vida, ele mostra como que funciona o crescimento do número de clientes de acordo com o estágio de maturação daquela inovação. Então, por exemplo, a inovação acabou de surgir, você acabou de criar o seu produto, é uma coisa inédita que não existe no mundo. Quem que vai comprar isso no primeiro momento? Os innovators, ou em português, os inovadores, né? Só que as pessoas que acreditam muito na sua ideia, eles sabem que o seu produto ainda não tá pronto, e não é o melhor produto do mundo, mas eles arriscam comprar o seu produto ainda assim, tá? Uma vez que você passou por essa barreira aí dos inovadores, você chega no que a gente chama de early adopters, né? Ou seja, o primeiro segmento de clientes que vê valor no seu produto. Esse early adopter, ele é um nicho, né? Que tem o seu problema e que tem aquele problema muito urgente, ou seja, ele precisa muito daquilo, ele sabe que o seu produto ainda não está tão bom, né? Igual os inovadores, o seu produto já está um pouco melhor e tudo mais, sua comunicação foi feita especificamente para ele e ele vai comprar mesmo que nenhum amigo já tenha indicado para ele. Passada essa curva de early adopter, a gente chega no early majority, né? A primeira maioria, né? Essa primeira maioria é quando a gente consegue os grandes ganhos do nosso mercado. Então, dentro dessa primeira maioria, eles compram o seu produto, que já está pronto nesse momento, eles têm indicação de amigos, ou no mínimo eles veem cases no seu site, ou alguma outra forma de comunicação sua, e por isso que eles compram o seu produto. Uma vez que essa early majority já comprou, aí você consegue atingir o resto do mercado, que é o que a gente chama de late majority, né, a maioria tardia, que eles só vão comprar depois que eles tiverem uma indicação clara de alguém que já usou, né, aquele seu tio que só vai comprar depois que o seu pai usou, sei lá, alguma coisa do tipo. E a gente tem no final os retardatários, os laggards, que é aquela pessoa que ele só vai usar o seu produto quando ele não tiver outra opção. É o pessoal que até hoje ainda está usando ali o videocassete, né? Quando ele não conseguir mais, sei lá, colocar o videocassete dele na tomada, porque agora a gente só tem sistemas de indução que o videocassete não permite mais, que é aí que ele vai abandonar o videocassete dele e ir para o Netflix, por exemplo, e assim por diante. Quando a gente olha,
a gente lembra daquela curva de adoção, né, curva de crescimento do mercado ressegmentado, aquele platô que ele tinha é justamente a etapa que a gente está passando por esse early adopter. É nessa fase que a maior parte das startups morre. Então a gente tem o grande abismo, né, o The Big Chasm, que é justamente essa fase entre o early adopter e o early majority. Nessa fase que a maior parte das startups morre. Por quê? Porque elas não conseguem crescer o suficiente para conseguir atingir a grande maioria do mercado. Bem, terceiro tipo, a gente está falando agora de novo mercado. Então, novo mercado é quando você está criando um mercado que ele não existe, né? Então, esse mercado ele não está estabelecido, não tem clientes, não tem concorrentes, não tem ninguém nesse mercado, você é a primeira ou uma das primeiras empresas que está atuando nesse mercado, tá? Por que eu falo a primeira ou uma das primeiras? Pode ser que nesse mercado você não esteja 100% sozinho, mas você esteja competindo com outras startups que estão no mesmo nível que você, né? Então não necessariamente você está ali, foi o primeiro, o grande inovador, a primeira pessoa que fez isso, mas você está competindo com outras startups, então o nível de não tem ninguém fazendo um monopólio ou já muito bem estabelecido naquele mercado, né? Hoje a gente vive isso, por exemplo, quando a gente está falando um pouco de aplicativos de transporte e tudo mais, porque é um mercado ainda não 100% estabelecido, né? Cada dia que passa, isso que eu falo começa a ser um pouquinho menos verdade. Mas ainda é um mercado que permite uma briga muito boa, né? Alguns anos atrás a gente viu, por exemplo, falando especificamente de táxi, que o Easy Táxi surgiu no Brasil, começou a crescer para todo lado, de uma hora para outra, um mercado que ainda era muito novo, veio o 99 Táxi e começou a investir pesado e conseguiu competir muito bem nesse mercado. Da mesma forma, vieram várias outras empresas tentando fazer uma coisa parecida, tá? Um exemplo de novo mercado é quando surgiram as redes sociais, né? Lá atrás, quando surgiu o Orkut, MySpace, o próprio Facebook lá em 2003, né? Quando essas grandes plataformas que tinham o objetivo de conectar as pessoas surgiram, não existia esse mercado. E por não existir esse mercado, ele acaba sendo um mercado muito mais arriscado do que os outros, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que a gente ganha dinheiro nesse mercado? E durante muito tempo eles tentaram competir, cada um entendendo. Hoje a gente vê algumas dominâncias, né? O Facebook ele domina boa parte disso. E quando eu falo Facebook, eu não estou falando da rede social Facebook sozinho, né? Estou falando do Facebook, que é empresa, que é dono do Facebook, que é dono do Instagram, dono do WhatsApp, né? Então várias dessas aí são redes sociais que a gente usa muito no nosso dia a dia. Um exemplo desse caso é o Second Life. Então o que aconteceu com o Second Life, né? O Second Life ele experimentou um crescimento muito grande durante um tempo. Logo depois teve uma queda e ele teve um platô. Então imagina, lembra o que era o Second Life? O Second Life era um mundo virtual, que você tinha um avatar, né, um personagem ali dentro, e a ideia é que você ia fazer tudo que você faz no mundo real dentro do Second Life. Então você ia no banco, ia na academia, ia conversar com pessoas, ia assistir aula, ia fazer reuniões, enfim. Várias empresas começaram a criar sede lá dentro do Second Life, né? Pessoas faziam eventos ali dentro. Achou que o cenário que a gente começou a ver é o seguinte: a gente vai deixar de viver a nossa vida real e todo mundo vai viver dentro do Second Life, né? Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, nessa época fizeram alguma conta, fizeram algum perfil dentro do Second Life e ele experimentou um crescimento muito grande em muito pouco tempo. E aí depois as pessoas começaram a sair. Por que as pessoas começaram a sair? Porque muita gente que entrou ali não tinha aqueles problemas, não tinha aquela necessidade, não tinha aquela empatia com o que o Second Life estava propondo. Eles foram, que é bonitinho, né? Cada um tem um personagem, legal, e aí foram embora, né? Então, o que aconteceu com o Second Life foi uma queda muito grande. Acredite ou não, o Second Life existe até hoje, só que hoje ele encontrou um nicho, né? Então o Second Life hoje ele é um grande cenário para fãs de animes de RPG, né? Não necessariamente anime da maneira que a gente conhece, com grandes personagens, sei lá, Goku, ou Dragon Ball, coisas do tipo. Não, pessoas que, por exemplo, falam assim, eu sou um vampiro, né? Eu gostaria de ser um vampiro e viver num mundo de RPG. Então ele tem um nicho muito específico para esse público. Até hoje existe a plataforma e se você entra ali dentro tem essas pessoas que fazem parte desse mundo que ainda é o Second Life. Só que ele não cresceu, não vai crescer, então ele não está experimentando aquele platô até o momento que ele vai crescer absurdamente. Pode ser que exista alguma tecnologia baseada em realidade virtual, que a gente vai viver num mundo alternativo que surja, né? Mas a grande aposta é que isso não vai ser
via Second Life, via esse mercado, da maneira que ele foi pensado. O que acontece com esse tipo de mercado é aquilo que eu tinha explicado um pouco do mercado segmentado, que é o chasm, né, o grande abismo. Então, boa parte dessas empresas, essa queda é justamente essa etapa do abismo, muitas delas não conseguem subir do outro lado, né? E aí elas ou ficam estagnadas, que é o caso que eu acabei de citar, ou elas simplesmente desaparecem e morrem, seja as empresas, seja aquele mercado que elas ajudaram a criar. Vocês estão vendo aí na tela justamente o gráfico que mostra como que funciona o novo mercado, como que funciona o mercado existente e como que os dois se completam para fazer o que chama de mercado ressegmentado. Tá vendo que aquele platô ali do mercado ressegmentado, ele é justamente porque ele mistura alguns elementos do novo mercado, ele está atuando onde os clientes não conhecem, tem uma certa dúvida daquele mercado, por isso que ele tem aquele platô. Só que aquele platô não vira um grande abismo, da maneira que é o novo mercado, justamente porque está só ressegmentando. Tá, Pedro, então é melhor eu ressegmentar, porque ele não tem um grande abismo. Tudo bem, a possibilidade de ganho também é menor. Olha como é que está a curvatura do gráfico no mercado ressegmentado e como é que ela é no novo mercado. O novo mercado, a curvatura dela é muito maior. Por quê? Porque você está ali nadando no oceano azul, onde ninguém mais está competindo com você. O quarto tipo de mercado que a gente tem é o que a gente chama de mercado clonado, né? Ou também o pessoal chama de copycat. O que é esse mercado clonado? Ele é a cópia de um modelo de negócio, de um mercado, que já funciona em algum outro lugar. Essa cópia ela pode ser geográfica, né? Aqui do Brasil, nós estamos copiando alguma coisa dos Estados Unidos, da Europa. Ela pode ser uma cópia de um mercado para o outro, né? Então, por exemplo, eu estou no mercado fashion, né? de moda. E eu vou copiar alguma coisa que funciona no mercado de biotecnologia. Eu posso, às vezes, clonar aquele mercado e trazer isso para a minha realidade. O mais comum é quando a gente pega alguma empresa que está dando muito certo em algum outro país e a gente traz para o nosso mercado aquele mesmo elemento. Vivemos hoje no Brasil, né? Pelo menos eu estou gravando isso aqui no Brasil, e a gente vê alguns países, né? Vários do mundo, mas citar os que mais têm aproveitado disso, né? Rússia, Índia, Indonésia, Brasil, Japão, China. A gente tem a vantagem de que a gente acaba copiando algumas coisas que surgem em mercados como o mercado americano, o mercado europeu, né? Por que isso é uma vantagem para a gente? O pessoal fala que não existe viagem no tempo. Peraí. Quando eu olho para o mercado americano e vejo uma coisa que está funcionando lá, e eu sei que isso vai funcionar aqui no Brasil, só que o nosso mercado vai precisar de 1, 2, 3, 5 anos para amadurecer e chegar naquilo, é quase como se eu estivesse olhando para o futuro, né? A mesma coisa acontece, estamos dentro do Brasil, né? Eu estou, por exemplo, em Belo Horizonte, uma capital. As coisas acontecem primeiro em São Paulo e alguns meses depois, alguns anos depois, elas acontecem aqui em Belo Horizonte. Alguns meses, alguns anos depois, elas acontecem no interior, nas pequenas cidades. Então, existe sim a possibilidade de você clonar alguns mercados. Por quê? Porque o que vai acontecendo é que a tendência do que acontece nos grandes centros, ela começa a ser replicada nas cidades que são influenciadas por esses grandes centros. Qual que é o desafio de você fazer isso? Muitas vezes existem elementos culturais que são específicos daquele mercado, específicos daquela área de atuação. Então, não necessariamente uma coisa que funciona nos Estados Unidos vai funcionar no Brasil da mesma forma, tá? Então, muitas vezes você precisa de fazer adequações. O exemplo disso, depois está falando de muitas coisas que tem pagamento pela internet. No Brasil se tem uma cultura de pagamento de boletos. Isso ainda é muito forte aqui. Então, muitas vezes a gente viu várias e várias empresas chegando aqui e o único sistema de pagamento que eles tinham era cartão de crédito. Em alguns casos, o sistema de pagamento que eles tinham era PayPal, né? Que aí é mais difícil a adoção. Então, muitas vezes eles têm que aculturar, né, abrasileirar algumas coisas para vir para o nosso mercado. Começa a aceitar boleto, começa a dividir em parcelas, coisas que fazem parte da nossa cultura. Isso é só um elemento do que você precisa fazer adaptações na hora que você está trabalhando com o mercado clonado. Um exemplo clássico que a gente tem aqui, dentro do mundo de startups, é o que acontece com a RD, a Resultados Digitais. Então, o que é Resultados Digitais? É uma empresa, uma startup aqui do Brasil, lá de Santa Catarina, de Florianópolis, que eles trabalham, eles dão ferramentas de suporte de conteúdo para marketing de conteúdo das empresas. Então, eles ajudam as empresas a automatizarem sistemas de e-mail, a criarem páginas de teste se o produto dele vai dar certo ou não, as famosas landing pages. Então, provavelmente, se você está criando uma startup, em algum momento você
deve usar ou a resultados digitais, a RD Station, ou alguma solução parecida. O que eles fazem? Eles clonaram aqui no Brasil o que o pessoal da HubSpot fazia lá nos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, pelo menos, o que eles faziam que era exatamente igual. Né? Por quê? Se funcionava lá, vamos trazer isso para cá. E a gente vê isso em várias áreas. É uma maneira muito fácil, muito mais segura de se começar alguma coisa. Pô, já funcionou lá fora, a chance de funcionar aqui dentro ela é grande. Não quer dizer que ela é 100%, mas no mínimo grande ela é. Como que esse mercado vai funcionar? Ele vai funcionar uma mistura do mercado novo com o mercado ressegmentado. Por quê? Porque você está trazendo para o Brasil, ou para o cenário onde você estiver, um cenário quase de um mercado que ainda não existe ali. Você está criando um novo mercado. Né? Só que com a diferença que já foi testado em algum lugar, então sua chance de fracasso é menor. Obviamente que o seu crescimento ele também está limitado. Se você clonou isso em algum lugar, pode ser que aquele concorrente que você clonou algum dia venha para o seu mercado ou para a região que você está e aí você perca isso. Né? Ou então pode ser que ele te compre. Enfim, o fato o seu crescimento está limitado uma vez que você copiou aquilo de alguém. E aí eu deixo para vocês com a pergunta: qual que é o tipo de mercado que você está atuando? Né? E como que você vai desenhar estratégias para atuar nesse mercado? Alguns elementos que vão te ajudar a pensar em estratégias para o seu mercado de atuação. Então, vamos imaginar que você está no mercado existente. Quais são os elementos que tem mesmo no mercado existente? Os clientes, eles já existem. Né? As necessidades do cliente, ele quer alguma coisa que seja melhor, mais rápido, com mais qualidade, assim por diante. Os seus concorrentes, eles também já existem, então já estão naquele mercado atuando. Quais são os riscos? Os seus riscos são que você não consiga ganhar dos seus concorrentes e você vai ter um crescimento sempre limitado pelos concorrentes que já estão naquele mercado. Segundo tipo de mercado, mercado ressegmentado. Os clientes, eles já existem, né? Eles estão ali com uma outra solução que não foi pensada especificamente, mas eles já existem. Então lembra, a Curves, que começou a atuar com o mercado feminino, aquelas mulheres já iam na academia, elas iam na academia normal, elas começaram agora simplesmente a ir nesse outro mercado. Quais são as necessidades? Um desempenho melhor ou mais específico para o mercado dele, né, e que tenha características que sejam boas o suficiente para aquelas necessidades. Pode ser que minha academia Curves, ela não era a melhor academia do mundo, mas ela foi pensada para o meu público, que era o público feminino. Os concorrentes, eles já existem, tá? Eles não estão atuando exatamente no seu mercado, no seu nicho, só que eles podem em algum momento simplesmente, você vai de curso, está dando certo, eu vou criar um braço aqui da minha academia que é simplesmente feminino, e aí eu começo a concorrer com você. Ou, em alguns casos, a mulher que ela estava escolhendo se ela ia na Curves ou na outra academia, ela vai escolher outra academia, então você continua concorrendo de alguma forma dentro daquele mercado. Quais são os riscos? De novo, seu crescimento pode ser limitado pelos concorrentes, embora o fato de você ter ressegmentado te ajude a ter um poder de barganha maior. E aquela estratégia de nicho pode falhar. Você pode ter escolhido um nicho que não faz sentido nenhum. Né? Que nicho que eu escolhi? Eu escolhi o nicho de pessoas que são amantes de Fusca dos anos 80. E eu descubro que esse nicho, na verdade, não existe ou que ele não está disposto a pagar. Então, a minha estratégia de nicho de uma mecânica para carros antigos, ela acabou dando errado, por exemplo. Novo mercado. Os clientes, eles ainda não existem, então são novos, né? Ou pelo menos eles estão usando alguma coisa de uma maneira nova. O seu produto, ele é focado, as necessidades, é que você cria um produto que você tem que o tempo todo estar metrificando o que o seu cliente quer, porque você ainda não sabe, você está descobrindo isso naquele mercado. Você tem concorrentes, mas seus concorrentes são outras startups, são aquelas empresas que ainda estão começando, então esse risco é menor. E o grande risco é o seguinte, aquele mercado que você está ajudando a criar, ele pode nunca existir de verdade. Né? Então pode ser que não é que o seu negócio acabe, é que o seu mercado acabe e com isso você nunca vá para frente. Mercado clonado. O seu cliente ele é novo porque dentro do cenário que você trouxe aquele modelo de negócio ele não existia, então eu trouxe alguma coisa para o Brasil que não existia ainda. A necessidade do seu cliente, você precisa de criar alguma coisa que seja boa o suficiente para aquele novo mercado, ou seja, que atenda às demandas culturais daquele mercado que você está atuando. Seus concorrentes, em geral, você não tem nenhum, ou no máximo startups, mas vocês têm os players, ou seja, aquelas pessoas que você copiou, que estão fora do seu mercado, né? Fora do país, geralmente.
E o grande risco é a adoção cultural. Pode ser que as pessoas nunca levem para frente que naquele mercado que você tentou levar aquele modelo, isso nunca funciona. Além disso, para entender mercado, a gente precisa entender como é que funciona a divisão dentro do mercado. Então a gente tem o famoso monopólio, quando uma única empresa ela detém mais 75% do mercado. A gente tem um duopólio, quando duas empresas detêm mais 75% do mercado. E a gente tem um cenário que a gente tem um líder de mercado, ou seja, eu posso ter milhares de empresas, mas uma dessas empresas detém pelo menos 41% daquele mercado. A gente tem mercados instáveis, onde todo mundo está ali abaixo de 26%. A gente tem mercados abertos que acontece a mesma coisa, que está todo mundo ali ainda dentro até aquele nível ali de 26%. Qual que é o custo de entrada de cada um desses mercados? Se você está tentando entrar no mercado que tem um monopólio, um duopólio ou já tem um líder de mercado, saiba que você vai ter que investir muito mais em marketing e vendas do que o líder ou os líderes daquele mercado. Tá? Por quê? Porque você vai ter que reverter alguma coisa que já está intrínseca naquele mercado. Eu gosto de dar sempre o exemplo do EasyTaxi com o 99 Táxi. O EasyTaxi, embora seja um cenário um pouco mais startup, ele tinha um certo monopólio no mercado de aplicativos de táxi, pelo menos aqui no Brasil, cenário que eu posso falar melhor. O que a gente começou a ver? A gente começou a ver o 99 Táxi fazer propaganda em camisa de time de futebol, atrás de ônibus, em todos os lugares. Por quê? Porque eles tinham que investir muito mais em marketing para conseguir reverter aquilo que o EasyTaxi já tinha construído. Uma boa estratégia para você atuar, quando você olha para o seu mercado e fala assim, pô, Pedro, mas já tem um monopólio, já tem um duopólio, já tem um líder de mercado, só que assim, eu não tenho condição, não tenho dinheiro para bater nesses caras. Tudo bem, tenta ressegmentar aquele mercado, em vez de tentar atuar exatamente no que ele faz, tenta achar um nicho que aquele mercado ainda não está atendendo direito. Né? Isso vai te ajudar a conseguir ter maior sucesso naquele mercado. Se o seu mercado está instável, aquele mercado aberto ainda, aí você tem uma chance ainda de trabalhar no mercado existente em cima disso. Mas é sempre uma opção você poder ressegmentar aquele mercado. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Então, olha para o seu mercado, entende exatamente como que ele funciona. Isso vai ajudar vocês a desenvolverem muitas coisas bacanas na sua estratégia. Não crie estratégia errada porque você não conhece o seu mercado. Entenda o seu mercado, que a partir do seu mercado você consegue fazer as melhores estratégias para a sua empresa. Pessoal, então o exercício aqui vai ser bem simples, né? Você vai começar a pensar qual que é o seu mercado, né? Classifica o seu mercado em cada um daqueles níveis. Você está atuando no mercado ressegmentado, novo mercado existente, novo mercado, o mercado clonado. E quais são as estratégias básicas que você vai ter para combater naquele mercado. Então a gente vai deixar uma tabelinha aí nos links para vocês, justamente para vocês conseguirem construir essa primeira estratégia do mercado de vocês. Vejo vocês na próxima, pessoal. Tchau, tchau.